ser seguidor de Cristo? Aquela multidão? Uma multidão. Alguém que está numa multidão que usa o nome do Senhor Jesus. Ou você faz parte de algum movimento que diz ser seguidor de Cristo, mas na verdade é uma multidão usando o nome do Senhor Jesus, e uma multidão que tem apenas informações de Jesus. O seguidor de Cristo, ele é apaixonado por Jesus. E Jesus te convida hoje a se apaixonar-se com Ele, porque Ele apaixonou por você. Por causa dessa paixão por você, Ele morreu. Ele entregou a vida por ti. Ele morreu por você, porque Ele te amou. Ele te amou primeiro. Você entende isso? Então hoje, a partir deste momento, se você estiver ouvindo esta mensagem, eu te digo, não seja apenas uma multidão, não seja alguém no meio de uma multidão que tem só conhecimento superficial. Seja alguém do meio da multidão que ajuda e que faz a obra do Senhor Jesus. Não porque precisa aparecer, mas é porque no seu coração te incomoda, e o seu coração incomoda você tanto que você transparece a obra do Senhor Jesus. Você vive a obra do Senhor Jesus. Você pratica a obra do Senhor Jesus. Você honra o nome do Senhor Jesus. Ninguém aqui está falando de perfeição, amados. Porque perfeito só é Jesus. Jesus não cobra de você perfeição, não. Jesus cobra de você obediência. Jesus cobra de você amor. Jesus cobra de você mansidão, domínio próprio. Jesus cobra de você relacionamento. Você tem um relacionamento com Cristo? Você fala com Cristo várias horas por dia? Como você faz no Instagram? Ou você faz no Facebook? Ou no celular? Ou no WhatsApp? Você vai dormir várias vezes por dia? Tarde da noite? Porque estava orando por alguém? Ou porque estava clamando ao Senhor Jesus para interceder por uma pessoa? Você faz isso? Digo a você, querido, nós somos pecadores, mas se nós não abrirmos os nossos olhos, nós podemos falar que somos cristãos, está até na moda ser cristão, podemos falar que somos evangelistas, podemos falar que somos seguidores do Senhor Jesus, mas o fato é, se você não tem um relacionamento com o Senhor Jesus, primeiro, você não conhece o Senhor Jesus. Segundo, você está cego à sua situação, porque você acha que conhece. Terceiro ponto, querido, você está vivendo uma vida despreocupadamente, achando que foi batizado, ou que talvez não foi batizado porque não precisa. Então você vive uma forma de evangelismo, ou de evangelho, ou de seguidor do Senhor Jesus, à sua maneira. E isso está errado. Porque Jesus, de acordo com João capítulo 6, verso 38, ele fala, eu vim não para fazer minha própria vontade, mas sim a vontade do Pai que me enviou. O próprio Senhor Jesus, ele diz, eu não estou fazendo o que eu quero, e nem vim fazer o que eu quero. Eu vim ser obediente à palavra, à Escritura. Então quem é você ou eu para dizer o contrário, ou para agir de forma contrária aos ensinamentos do Senhor Jesus? Você entende? Então não seja, querido, no meio da multidão, que além de não estar salvo, ou melhor, além de não ser um seguidor de fato do Senhor Jesus, ainda atrapalha outras pessoas a seguirem Jesus, a conhecer Jesus, a enxergar Jesus. Atrapalha outras pessoas a clamar o nome do Senhor Jesus. Igual essa multidão fez. Essa multidão fez isso com o cego, com Bartimeu. Mas a fé desse homem, e a vontade desse homem, e aquilo que ele acreditava era muito mais forte. E por isso ele continuou gritando, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas não para por aí essa história. Essa história continua. E tem outros capítulos, olha só. Diz o seguinte, parou Jesus e disse. Agora, Jesus parou porque a multidão alvoreceu? Foi isso que aconteceu?
Ou Jesus parou porque ouviu a voz desse homem? Olha o que o texto diz. Parou Jesus e diz: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tende bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Jesus ouviu a súplica e o clamor daquele homem. A Bíblia não fala a situação que aquele homem tinha, se era pecador absurdo ou se não era. A diferença é que não importa a sua situação, não importa o seu pecado, não importa a vergonha que você tenha, não importa, querido. O que importa é que você hoje entregue o seu coração e a sua vida ao Senhor Jesus. Isso é o que importa. O que importa é você ter esse relacionamento com o Senhor Jesus. Que você conheça o Senhor Jesus através da sua palavra. Porque não há outra forma de você conhecer profundamente, exatamente o que ele gosta, o que ele não gosta, aquilo que ele aceita, aquilo que ele não aceita, se não for através da palavra. Você pode conhecer manifestações do Senhor Jesus, como a Escritura diz, através de várias coisas, através da natureza e etc. Mas você conhecerá de fato aquilo que Jesus gosta, aquilo que ele aceita, aquilo que ele fala que é certo, que é errado, só através da sua palavra. Mas Jesus ouviu o clamor daquele homem. E de fato aquele homem necessitava muito da intervenção do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse: chamai-o. E chamaram ele. E aí, olha a atitude desse homem. Levantando-se, ou lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Amado, se esse homem ele era um mendigo, principalmente na cultura daquela época, ele além de não ter prestígio e nem respeito, ele também não tinha nada. Ele vivia de esmolas, ele vivia de ajuda das pessoas. Ele não tinha prestígio nenhum. Essas pessoas naquela época eram pessoas consideradas impuras. Não podia nem habitar no mesmo local que as outras pessoas. O tanto que essas pessoas eram rejeitadas. Você entende? E quando a pessoa naquela época, ela tinha uma deficiência, colocava-se na cabeça daquela pessoa que era pecado que ela tinha cometido, e por isso estava sendo castigada, era consequência do pecado dela. Era isso que falava, que colocava na boca das pessoas e dizia: aquele homem ali está assim porque deve ter acontecido coisa grave, e aquilo ali ele está colhendo. Você entende? Mas deixa eu falar algo para você. Só tinha uma coisa de valor aquele homem: a capa. A capa que protegia ele do frio, do calor. Só tinha essa capa. Era o que ele tinha de bem. Era o que ele tinha para esquentar. Era o que ele tinha para se proteger. A capa. E eu pergunto para você, querido: você se protege hoje de quê? Talvez da sua financeira, da sua formação financeira boa, talvez do seu poder aquisitivo grande, você acha que isso protege você e sua família? Talvez você se protege dizendo: eu sou um intelectual, muito bem famoso, sucedido. Talvez você se protege dizendo: eu sou famoso, eu sou poderoso, isso me protege. Eu tenho amigos, grandes amigos, pessoas influentes, que eu posso fazer isso, fazer aquilo, e eu sou protegido. Mas aquele homem, ele só tinha de valor uma capa. Mas, quando ele ouviu a chamada do Senhor Jesus, o que ele fez com essa capa? Ele lançou longe a sua capa, largou para trás, e de um salto, que ele nem sabia para onde estava saltando, porque ele estava cego, ele saltou e foi em direção ao Senhor da glória, ao Senhor Jesus Cristo. Você entende isso? Você entende a atitude de um homem que ouviu a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Que ouviu o chamado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Você viu a atitude desse homem? E eu pergunto para você: tenho certeza que a sua situação não é igual daquele homem. Com certeza você é uma pessoa bonita, você é uma pessoa que tem um trabalho, que tem uma família,
É ou não é? E eu pergunto, qual será a sua decisão hoje? Qual será a sua atitude hoje para o chamado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Hoje o Senhor Jesus te chama. Hoje Ele está falando ao seu ouvido. E Ele está batendo na porta do seu coração. Porque sem Ele estamos perdidos. Veja, querido. Esse homem, ele encontrou-se com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Senhor disse para ele, perguntou-lhe o Senhor Jesus, que queres que eu te faça? O cego respondeu, mestre, que eu torne a ver. Glória a Deus. Agora eu pergunto para você, talvez a sua situação não esteja muito diferente desse cego. É ou não é? Porque eu, mesmo sendo fisicamente uma pessoa tranquila, uma pessoa fisicamente bem, estive durante anos como este cego. Estive na situação deste homem, mesmo sendo uma pessoa saudável. Anos estive cego. Cegueira total. Ainda usava argumentos dizendo, não, eu creio em Deus. Ou talvez, não, eu vou entregar minha vida para Jesus quando eu estiver velho. É assim que eu pensava. Mas hoje eu vejo quanta tolice eu era e quanta pessoa errada eu era. E eu vejo que a minha situação, mesmo que aparentemente no meu subconsciente, naquela época, pensava estar tranquilo, que era um seguidor de Jesus, que não matava, não roubava, não fazia mal para ninguém, então estava no caminho de Deus certinho. Cegueira, falta de sensatez. Mas esse homem, ele tinha cegueira física. Você entende? Ele não tinha olhos. Cegueira física. E também em situação, porque todos nós somos pecadores, situação dele também é de pecado. Mas tem um detalhe, querido. Quando Jesus perguntou para ele, ele falou, que eu torne a ver. É o que ele queria, tornar a ver. E o Senhor Jesus, ele fala, eis que eu sou a luz do mundo. Se você quer enxergar, quer sair da cegueira, se você quer sair da escuridão, vai para os pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você entende? Faça como Bartimeu. Não, querido, não faça como um grupo de pessoas fez no passado. E não faça como um grupo de pessoas faz hoje. Sabe o que acontece, querido, com um grupo de pessoas? Sabe o que eles fazem? Eles fazem o seguinte, eles ouvem de má vontade. Isso é um perigo. Ouvir a palavra do Criador de má vontade é um perigo. E o Senhor Jesus falou lá na antiguidade, 700 anos praticamente antes dele nascer, ele disse isso através de Isaías. E ele também falou no livro de Mateus, capítulo 13, verso 13 em diante. Ele repetiu a mesma coisa. E ele mostrou a situação das pessoas que faziam aquilo. Pessoas que ouvem a palavra de Deus com má vontade. É um perigo. É um perigo porque Jesus fala o motivo. Jesus diz o seguinte. Jesus, ele fala que ele falaria de tal forma que ouvindo não entendia e que vendo não enxergassem. Só que tem um motivo. É porque Jesus queria que um grupo de pessoas entendesse e outros não? Não, queridos, negativo. O que faz a pessoa ouvir e não entender é a má vontade de ouvir a palavra de Deus. Porque ele diz, de má vontade ouvem. Por isso não querem vir a mim para serem curados. Jesus explica esse motivo. Aqueles que ouvem de boa vontade, está escrito na parábola da semente. É como terra boa, que dá frutos, que multiplica, que dá muitos frutos. Você entende?
Ele entende a palavra, ele absorve a palavra. E eu pergunto para você, será que neste momento você não está sendo incomodado com a palavra do Senhor? Será que neste momento você não está sendo incomodado com a palavra de Deus? Será que no seu coração você não está sendo ruim de ouvir a palavra de Deus? Ou será que no seu coração você está temendo a palavra de Deus? Ou talvez no seu coração você esteja querendo conhecer esse Deus maravilhoso? Ou talvez no seu coração neste momento você esteja com vontade também de falar do amor de Deus? Qual é o seu sentimento neste momento, querido? Analise-se. Reflete o que você está pensando e sentindo neste momento. E quando você chegar na sua casa, toma uma atitude. Hoje, a palavra do Senhor fala, no livro de Hebreus, capítulo 3, verso 7, ele diz o seguinte: hoje, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Vocês entendem? E quando o Senhor Jesus, ele abriu os olhos daquele homem, quando o Senhor Jesus fez isso, olha o que aconteceu. Veja. Então o Senhor Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Sabe qual foi o momento de fé desse homem? Ele tinha uma esperança. Ele tinha uma esperança de um dia encontrar com aquele homem que podia fazer ele tornar a ver. E quando ele teve essa chance, porque ninguém levava ele a lugar nenhum, mas quando Jesus passou próximo dele, ele só tinha uma condição, ele não enxergava. Mas ele falou: eu vou gritar tão alto que o Senhor Jesus vai ouvir. E aquele homem vai ser incomodado com a minha voz. E ele vai me atender. Isso é fé. E quando as pessoas falavam assim: cale-se, ele gritava mais alto. E quando as pessoas repreendiam ele, ele gritava mais alto. Isso é fé. Independente de quem esteja ao contrário, independente de quem esteja falando contra, independente de quem esteja dizendo que não acredita, independente de quem esteja mentindo, de quem esteja manipulando, aquele que tem fé, ele vai, ele tem um alvo. Os pés do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Esse é o alvo do cristão. É aos pés dele. Porque está escrito na Bíblia que todo joelho dobrará perante Cristo. É aos pés de Cristo. Então, se hoje você tem um problema, busque os pés do Senhor Jesus. Se hoje você está feliz, busque os pés do Senhor Jesus. Aquele que tem problema, suplica ao Senhor Jesus. Aquele que está feliz, seja grato e agradeça ao Senhor Jesus. Mas em todas as suas situações, lembre-se de uma coisa: não é de qualquer forma, querido, que você vai ao Senhor Jesus, no sentido de falar o seguinte: não, eu vou louvar o Senhor Jesus do meu jeito, eu vou orar do meu jeito, eu vou fazer do meu jeito. Não é assim, não. Eu vou ofertar ao Senhor Jesus do meu jeito. É do meu jeito. Não funciona assim, não. Jesus, ele tolera isso. Ele tolera, como ele foi tolerante no passado, como é agora, e como será até a sua vinda. Ele tolera. Põe isso na cabeça dos irmãos. Tolerar é diferente de aceitar. Tolerar é diferente de dizer que está gostando, de dizer que está afirmando aquilo. O Senhor Jesus, ele está sendo tolerante comigo e com você. Porque se ele aceitasse qualquer tipo de adoração, querido, o que aconteceu com a adoração de Caim? Por que ele não aceitou a adoração de Caim? Você entende? Se a boa intenção resolvesse alguma coisa, o que aconteceu com o rapaz que foi tentar salvar a arca da aliança para não deixar cair? Ele não tinha uma boa intenção no coração? O que aconteceu com ele? Foi morto.
E quando a gente lê aquilo, a gente fala, nossa, mas o rapaz queria ajudar. Veja, querido, quando você vai aos pés do Senhor Jesus, você vai cultuar e vai adorar um ser santo, amado. É diferente de eu e de você, é diferente de nós. Você está cultuando, você está orando, conversando com um ser santo, com o supremo Criador do universo. Você entende? Cadê a sua reverência? O Senhor Jesus, Ele não precisa de muita coisa. Ele precisa de um coração sincero. Ele cobra isso da gente. Coração sincero. E ali Ele vai te instruindo, Ele vai te ensinando, Ele vai te instruindo em toda a verdade. Vai mostrando toda a verdade. Mas Ele não coloca empecilho para você. Ele diz, vinde a mim, vós, que estáis cansados e sobrecarregados. E Ele promete, e eu vos aliviarei. Mas Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim. E Ele diz que Ele é, porque sou manso e humilde de coração. Você viu que tem algumas coisas... Ir para Jesus também é aprender de Jesus. Ir para Jesus também é ter um relacionamento com Jesus. Ir para Jesus é honrar o nome dEle. Ir para Jesus é entender que você pertence a Ele. Ir para Jesus é entender que Ele está voltando. Ir para Jesus é entender que Ele é o único caminho. Veja, querido. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. Agora deixa eu levar você a raciocinar um pouquinho. Quando o caminho passou perto de Bartimeu, o que ele fez? O que Bartimeu fez? Ele pulou no caminho. Você entende? Não é assim que falou, o mestre te chama. O que ele fez? Jogou sua capa, aquele bem mais precioso, e pulou no caminho. Ele foi para o caminho. E quando Jesus deu a direção para ele, que deu a visão para ele, olha o último verso. Diz o seguinte, o verso 52 de Marcos, capítulo 10. Então Jesus disse, vai, a tua fé te curou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Você entende, querido? Você entende? Que esse homem entrou no caminho e ele seguia Jesus estrada fora. O que é seguir Jesus estrada fora? Se não uma vida de transformação, uma vida de frutificação, uma vida de renúncia para andar no Evangelho de Deus. É assim ou não é? O que é seguir Jesus se não praticar a palavra do Senhor Jesus? O que é seguir Jesus se não honrar o nome dEle? O que é seguir Jesus se não fazer tudo aquilo que Ele pede para que nós possamos fazer a sua obra, a sua vontade? O que é seguir Jesus se não negar nós mesmos? O que é seguir o Senhor Jesus se não tomar a minha cruz e seguir Ele? Muita gente fala o seguinte, não, eu não sou obrigado a passar por isso. Jesus morreu por mim, pagou tudo por mim, eu não sou obrigado a passar por isso não. E nem ficar ouvindo isso aí. Deixa eu falar um negócio para você. Lucas capítulo 9 e Lucas capítulo 14 diz o seguinte: toma a sua cruz, negue-se a si mesmo dia a dia. Toma a sua cruz e siga-me. Para onde o Senhor Jesus estava indo com a cruz dele? Era para uma festa? Ou era para a morte? Aí eu pergunto para você, você está tomando a sua cruz e indo matar o seu eu? Ou você está tomando a sua cruz e só tirando do lado do ombro e jogando para o outro e negando a morte do seu eu? Porque se tem uma pessoa que pode tirar você da vida eterna, chama-se você mesmo. São suas decisões. São suas escolhas. Você entende isso? Ninguém pode tirar a vida eterna de você, a não ser você mesmo.
E tem mais, querido. Muita gente fala, eu não tenho forças para passar por isso. Ora, se você é um seguidor de Jesus, que entregou sua vida a Jesus, você vive aquilo que o Senhor Jesus diz. Aquilo que o Senhor Jesus diz que o seguidor tem que fazer. E se você entregou sua vida ao Senhor Jesus, você sim é um vencedor. Porque está escrito no livro de Gálatas, capítulo 3, verso 26 em diante, aquele que foi batizado por Jesus, de Jesus, se revestiu. Você entende isso? E quando nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nome do Senhor Jesus nos batiza. E a Bíblia diz que lá nós somos revestidos no batismo. E tem mais um detalhe. No livro de 1 João, capítulo 4, verso 4, diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quem está em nós? Quem habita em você? Será o Senhor Jesus? Será o Espírito Santo que está habitando em você? Ou será aquele que está no mundo? Porque se o Espírito Santo de fato habita em você, querido, glória a Deus, isso é maravilhoso. Isso é uma bênção. É isso que o Senhor Jesus quer. O Senhor Jesus nos prometeu quem? O Espírito Santo, que estaria conosco até a consumação do século. E o Espírito Santo é que faz toda essa transformação na nossa mente e no nosso coração. Como diz Hebreus capítulo 8. Você entende isso? Lá diz que nós seríamos ensinados pelo próprio Deus. E nós vimos evidência que no batismo nós somos revestidos de Jesus. E que o Espírito Santo habita em nós. Você entende isso? Aí eu pergunto para você. Sua decisão neste momento será uma pessoa que será como um templo para a habitação do Espírito Santo? Ou você prefere viver nesse mundo? Um mundo de sofrimento, de angústia, um mundo onde as pessoas só vivem estressado, cheio de problema, um mundo onde é uma alegria enganosa, porque a verdadeira alegria, a verdadeira paz, amados, a verdadeira paz é a paz e a alegria é a que vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então eu quero te fazer um convite neste momento. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele diz que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e nos batizar, entregar a sua vida a Cristo. No livro de Atos, capítulo 2, verso 38, e também Atos 3:19, diz que através do batismo, através do arrependimento e do batismo, nossos pecados serão cancelados. Então eu te convido hoje, busque o Senhor Jesus, aquele que morreu por ti, apaixone-se por Ele, e busque conhecer Ele do fundo do coração. Porque Jesus fala o seguinte, que os verdadeiros seguidores dele, Ele conhece, e os seguidores dele conhecem Ele. Você entende? Tem muitos que dirão naquele dia, como está escrito, Senhor, nós fizemos isso em teu nome, nós te seguíamos, nós falamos isso, falamos aquilo, etc e tal. E Jesus fala o seguinte, nunca vos conheci. Ué, mas não era seguidor de Jesus? Que história é essa? Jesus não conhece? Se você não tiver um relacionamento com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como você dirá que conhece Ele, amado irmão? Como você dirá isso? Você pode até falar da boca para fora que conhece Ele, mas Ele sabe o que está dentro do teu coração e da tua mente. Você entende? Não é esse argumento que usaram lá o pessoal dizendo, nós fizemos isso em teu nome. Adiantou de alguma coisa? Querido, hoje,
O Senhor Jesus está na sua porta, a porta do seu coração, te fazendo um convite. Vinde a mim, vós, todos que estáis cansados, não importa a sua situação, Ele vai te receber dessa forma. Mas Ele não te aceita dessa forma, amado irmão. Ele te recebe do jeito que você está, mas Ele não te aceita porque Ele te transforma. Você entende? Se Jesus te aceitasse, igual muitos argumentam por aí, Jesus me aceita como eu sou. Da onde está escrito isso? Se Jesus te aceitasse como você é, Ele não tinha que morrer por você. Se Ele aceitasse como você está, como você é, Ele não precisava transformar, não tinha Bíblia para transformar ninguém. Jesus, Ele aceita você ir a Ele. Ele te recebe como você está, na situação que você está. Todo impuro e imundo. Mas Ele te lava. Ele te purifica. Ele te santifica. Ele te transforma. Um evangelho que não tem transformação não é evangelho. Ter uma vida de comunhão com Cristo sem transformação não é ter uma vida de comunhão com Cristo. Você está enganando você mesmo. Você entende? Aleluia, Senhor. Amados irmãos, para encerrar, eu quero ler o último verso para vocês. Está no livro de Atos. Atos capítulo 4, no verso 12. O amado irmão Aníbal aqui está querendo falar, né, irmão? Veja o que está escrito no livro de Atos, capítulo 4, verso 12. Está escrito assim: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E esse nome é o Senhor Jesus Cristo. No verso 11 diz: o Senhor Jesus, a pedra angular, a pedra que foi rejeitada. Amados, hoje, se ouvir a voz do Senhor Jesus, não endureçais o vosso coração. Veja, no livro de Isaías está escrito isso, também no livro de Mateus capítulo 13, verso 13 em diante. Também está escrito: não endureçais o vosso coração, porque quando você endurece, você ouve de má vontade, você não se interessa. Não faça isso, querido. Ore a Deus para que Ele transforme o seu coração e a sua mente, para que na próxima palavra que você ouvir, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então veja, talvez você não tenha o costume de ler a Bíblia, mas se você ouvir alguém falar e você se interessar, aprofunde-se na Bíblia. E olha o que a Bíblia tem de importante, o que ela tem de bom para você, e procure entender